Olá, tudo bem? A graça e a paz. Estamos aqui para mais esse dia de devocional. Que o Senhor possa te encher, te abençoar muito, para a glória de Deus. E vamos estar lendo hoje algo um pouco mais delicado, mas eu não vou fugir de nada. Estamos falando do Evangelho de Mateus, vamos falar do Evangelho de Mateus. A questão é só que eu não quero, além de gastar muito tempo para falar de algo, também não quero falar de coisas que apenas soem como interessante, nossa, curioso, não sabia. Nossa intenção aqui é que haja vida, fluir de Deus. Mas amém, vamos falar disso. Estamos no capítulo 9 de Mateus, chegamos até o versículo 32. E nós vamos ler 3 versículos, 32, 33 e 34. E ele vai nos arremeter para um outro texto, porque este texto aqui fica incompleto. Mas o outro que nós vamos ler completa ele. Ok? Vamos lá. Mateus capítulo 9, verso 32 diz assim: Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo, endemoninhado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Meus irmãos, veja o que esses 3 versos nos mostram. O cara era mudo e endemoniado. Sabe, uma pessoa surda, muda, é algo tão ruim. Essas coisas acontecem nessa terra. É muito triste. Mas este, além de não falar, era perturbado por demônio. Ele tinha uma perturbação. Nós não sabemos quanto tempo tinha este homem, mas independente de quanto tempo fosse, era horrível a situação. E simplesmente o Senhor Jesus vai lá e expulsa aquele demônio. O cara se torna livre, o que já era maravilhoso, mas ele começa a falar. E o povo olha e fala: Aleluia, glória a Deus. Nunca se viu isso aqui em Israel. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Mas aí tem uma galera que é chamada aqui de fariseus, que eram líderes, doutores da lei. E como Jesus não era do bando deles, não andava com eles, não era da religião deles, eles conseguiram achar isso ruim. Olha a que ponto chega a inveja, a que ponto chega a dor de cotovelo, a ira por não poder ter o benefício que o outro tem. Isso é terrível. Não queriam um homem mudo e endemoniado, livre. Querer, eles até queriam, se fosse eles fazendo. Não conseguem se alegrar quando outros fazem. E então eles começam a repercutir entre eles que o Senhor tem feito aquilo, porém é pelos demônios. Aquilo é um combinado demoníaco. Eu preciso entrar num outro texto para você entender melhor essa questão. No mesmo livro aqui de Mateus, só que no capítulo 12 e no versículo 22, tudo bem? Nesse mesmo Mateus, avança um pouco aí. Capítulo 12, verso 22. Olha o que diz.
Levaria até o 24. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Certamente deve ser o mesmo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Este porventura é o filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Quero ler com calma. Verso 24. Os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. O que eles faziam? Murmuravam. Eles falavam no pé da orelha das outras pessoas. Eles estavam entre aqueles que viram o milagre. Eles estavam espalhados no meio do povo. E eles ficavam falando para o povo: Você está vendo isso aí? Você está admirado? Mas isso é um combinado demoníaco. Eles estão fazendo a obra de demônio. O demônio está furando o outro demônio para enganar todo mundo. No fim é tudo uma farsa. Esse mudo e surdo e cego era só um endemoniado, e agora outro endemoniado está falando vai embora e ele está indo de mentirinha. Você está entendendo? Desacreditando o milagre, desacreditando a obra do Senhor, falando que a obra do Senhor é inspirada pelo demônio. Verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelos Espíritos de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como alguém pode entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhes saquear a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. As pessoas, então, elas têm uma crise abissal com esse negócio de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ai, pastor, e se eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Eu não sei, acho que eu já fiz isso, por isso que minha vida não vai para frente. E essa preocupação, e essa preocupação. Uma vez eu vi um homem de Deus dizendo: se você tem essa preocupação, você está livre, você não blasfemou ainda. E eu concordo muito com isso. Não porque realmente a métrica para saber se você blasfemou contra o Espírito Santo é ou não está preocupado. Tudo bem, não vamos por esse caminho. Mas essa preocupação mostra que você não tem o espírito de quem blasfema contra o Espírito Santo. Então, o que você tem que avaliar não é
o que parece ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Como é que se pode blasfemar contra o Espírito Santo? As pessoas enlouquecem com esse tipo de pensamento. É só olhar para o texto. Voltei aqui para Mateus capítulo 9, versículo 32 até o 34, onde nós vimos a situação. E dentro dessa situação acontece essa blasfêmia. Que blasfêmia é essa? O Senhor vai curar um homem que é mudo, que do outro texto que nós lemos lá em Mateus 12, que é cego e que é endemoniado, e o Senhor vai expulsar o demônio e ele vai voltar então a falar e a ver e a ficar totalmente curado, e por muita inveja, por muita ira, por não aceitar que alguém é melhor que eles, esses fariseus começam a fazer o quê? Espalhar entre o povo, murmurar entre eles, designar dentro da questão que o Senhor não é um profeta, mas ele é alguém que está de acordo com uma ordem demoníaca para enganar o povo. Olha, demônio, vai lá e possui aquele cara. Aí você vem aqui no meio e você vai chamar, então, invocar para que ele saia. E aí você, outro demônio maior, vai lá e tira aquele demônio. E nós encenamos aqui um milagre. Mas tudo feito por demônios. Era isso que os caras estavam falando que era a obra de Jesus. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de sair por aí observando milagres genuínos de Deus e dissecando com outras pessoas, dizendo é demônio, isso é do diabo? Que coisa, né? Deixa eu te falar uma coisa. Vou pegar esse texto, que eu não quero fugir de texto nenhum, para tentar te dar um conselho. As pessoas no mundo todo e aqui no nosso país gostam muito de fazer julgamentos de tudo. Ah, que a igreja católica é isso. Ou que a universal é aquilo. É que essa igreja aí do chapéu aí, eu não tô aguentando mais, é isso. E pastor é ladrão. E não sei mais quem. Deixa eu te falar um negócio. É bom não mexer com isso. Eu julgo mesmo, eu falo mesmo. Pô, mas então, esses fariseus pensavam assim. Pensava igualzinho assim. Achava que estava acima de tudo, podia falar o que quisesse de tudo e desacreditar o povo contra um milagre dessa magnitude. Eu, particularmente, tenho a minha fé, prego a palavra, pela misericórdia de Deus, tenho sido pastor de uma igreja, enquanto o Senhor me querer, enquanto o Senhor me abençoar, enquanto o Senhor me sustentar, vou ser, e sempre nas minhas orações, buscando saber se estou fazendo o que eu deveria, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Não tem problema de chegar e falar, estamos mal aqui nessa área, a culpa é minha, mas quero que venhamos voltar a observar tal ponto, tal área. Graças a Deus por isso. E com relação aos outros irmãos, às outras igrejas, às outras denominações, não me importa. Se eu tiver que me preocupar com eles, vai ser para orar. Para Deus os abençoar, para Deus nos dar luz, para Deus os ajudar. Tem um sujeito que eu cresci ouvindo as músicas dele. Gosto muito de ouvir as músicas dele. Me ajudaram muito a ter paz, a viver meus dias. E por uma ocasião se tornou pastor. E sendo pastor, cuidou da igreja por um tempo, quando os pastores principais tiveram problema. E quando os pastores principais retomaram, né, voltaram a assumir a igreja, ele disse que não ia ficar mais, constrangimento, e abriu a igreja dele. E na igreja dele ele fala tudo ao contrário do que ele viveu a vida inteira. Que o dizimista não está na Bíblia, que o dizimista é isso, e que não sei mais quem é aquilo.
Eu discordo 100% de tudo que ele inovou. E é um sujeito que eu gosto. Mas o que eu faço? Faço nada. Eu simplesmente ouvi umas vezes, depois falei, vou ouvir mais, será que ele tá falando isso mesmo? E quando eu vi que era, eu simplesmente tirei. Se aparece alguma coisa dele, eu não ouço. Se alguém me falar qualquer coisa, eu falo que não me interessa. Se a internet me indica, eu não mexo. Por quê? Porque não me importa. Não vou lá nos comentários falar que ele tá errado, falar isso e aquilo, não vou falar nada. Nem as músicas eu ouço mais para não encalhar de as internet ficar mandando para mim as coisas que eu não quero ver. Porque tem tanta música, nós estamos num mar de música, eu ouço a música de outros. E eu não sou essa pessoa que olha aí o exemplo. Não, de jeito nenhum. Mas sabe, esse texto é muito sério. Essa murmuração não era só uma murmuração. Isso aqui era espalhando semente de demônio, blasfemando contra o Espírito Santo. Você vai ver nesse texto de Mateus 12, nós lemos, dos versículos 22 até o 27, que ele fala primeiro contra o Espírito e depois contra o Espírito Santo. É claro que está sendo falado da mesma pessoa, porém, você vai entender que é o espírito da coisa, o espírito da obra, o espírito da libertação, o espírito daquele que pode expulsar demônio, que é uma bênção do reino, o espírito da cura, que é uma bênção do reino de Deus, que vai estar dentro do reino, no tempo da igreja, e o Espírito Santo, que é quem promove, quem flui, quem mora em nós. Por isso, primeiro falo do Espírito, depois falo o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo nos dois casos, mas num caso é o Espírito da coisa, o Espírito da obra do Novo Testamento, feito pelo Espírito Santo. E os fariseus estão endemonizando e blasfemando contra isso, o que é muito grave. Depois, num outro texto, o Senhor vai ensinar, falando que a questão de não ter perdão não é nem porque Deus fica muito irado com a blasfêmia do Espírito Santo, não, é porque não tem uma intercessão válida para esta terceira pessoa. Se você blasfemar contra Deus, então você tem ali uma obra intercessora de Cristo para te salvar. Mas se você blasfemar contra Cristo, você tem uma obra intercessora do Espírito Santo para te perdoar, te salvar. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não existe essa quarta obra de alguém te salvando. Então, nesse caso, é isso que acontece. E eu tenho certeza que esse é um assunto delicado, mas ele deve colocar em nós um prumo de que não somos os donos da verdade e não devemos, porque falamos, sair falando o que quisermos, e seja uma pessoa que você contamina, porque o Senhor diz que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa que você contamina com tais dialetos aí de demoníacos, falando que a obra de alguns é feita pelo demônio, porque hoje Jesus faz nas igrejas. Então você pensa assim, de Jesus eu não falo, mas da igreja desse safado eu falo. Você pode estar falando de Jesus. Então, toma cuidado, não é nosso campo, não mexamos. Agora o Senhor nos chamou para fazer algo, façamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nós possamos ser pessoas envolvidas na obra do Evangelho e não nas polêmicas e nas discussões. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você venha a ser um crente, que este mundo não mereça um homem que flua, uma mulher que flua no reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? Fica na paz e até amanhã.